um dos problemas assim da pensão por morte que eu vejo é o salário, né, Eleni, que caiu muito, muito. Muito, caiu muito mesmo. Ontem eu recebi uma mensagem assim, uma senhora falou, meu marido recebia R$ 4.000, minha pensão saiu por 1.200. O que que aconteceu, Eleni? O salário... Não, aí ela tinha dependentes, Não, ela era uma senhora de 72 anos. vai ter que olhar, sabe por quê? Ela vai receber 60% do valor que ele recebia se ela já é aposentada. Se ela for aposentada e a pensão por morte dele é maior do que a dela, ela pode escolher o valor, tipo, receber a pensão maior e ficar com a porcentagem de 60% da dela. Então, você precisa conversar com ela isso, porque aí tem que pedir a troca, porque a pensão por morte você pode ficar com a mais vantajosa, só para você entender melhor. Vamos supor que a aposentadoria dele era bem melhor do que a dela. Então, agora, como principal, ela pode escolher a pensão por morte como principal e receber os 100%, e na aposentadoria dela receber só 60%. É assim que funciona. Porque com a mudança da lei, que foi após 13 de novembro de 2019, pensão por morte ficou péssimo. Quem morreu depois dessa data aí, os pensionistas, os dependentes, ficou ruim, viu? Ficou muito ruim. Ficou ruim. Porque daí é 60% para o cônjuge, mais 10% para cada dependente. Eu Hum, falo assim que depois da lei, né, da mudança da lei, depois de 11 de novembro, de 13 de novembro de 2019, eu falo que tem dois tipos de pensão por morte, né? Quem morreu antes dessa data e quem morreu depois. aham, Porque quem morreu antes de 13 de 11 de 2019, a pensão por morte ela é 100%. aham. E também ela é vitalícia, É. né? Que tem esse problema aí também. Então a pessoa tem que ficar muito esperta, que mudou muita coisa, né? E outra coisa, o que não pode acontecer, a pessoa não pode receber menos que um salário mínimo. Uhum. Porque eu vi gente que não procurou advogado, foi lá e fez sozinho, que estava recebendo 600 e poucos reais. E então a pensão por morte tem que fazer essa divisão, viu, Silvia? Agora, os óbitos ocorridos antes de 13 de novembro de 2019 e os óbitos ocorridos após, né, essa data. Os requisitos da pensão por morte, né, elas continuam os mesmos. Eu falo o que aconteceu com a pensão por morte. Ela não teve a regra de transição, né, que os outros tipos de aposentadoria e benefícios teve. Uhum. Ela mudou drasticamente, ela mudou assim da noite para o dia, né? As pessoas, elas perguntam muito se pode acumular. Que nem você perguntou aí se pode acumular com a aposentadoria dela e com a pensão por morte. E, por exemplo, tem pessoas que nem trabalham no município. Ela recebe ela tem uma aposentadoria do município, um médico, por exemplo. O médico, eu tenho muito essa preocupação. Ele é estatutário, ele é CLT e a pessoa morre. Eu não entendi muito se tem como acumular pelo menos duas pensões por Vai mês. receber os dois, vai receber os dois. Vai receber o estatutário e vai receber do INSS também se ele contribuir, né? Então, na Se verdade, ele contribuir, vai receber dos dois. O estatutário com o INSS não tem problema, né? O problema é Não, quando só é INSS, que daí reduz o valor. não, é isso. Isso mesmo. E se a pessoa for aposentada pelo estatutário? Aí o INSS também não tem essa regra de diminuir o Não, valor. não, Hum, não. Ô, Silvia, o que as pessoas perguntam muito também é pensão por morte pro filho inválido acima de 21 anos. Ah, Eu tá. até peguei um caso assim. O que que acontece?
A pessoa tem que provar a sua deficiência, sua invalidez, antes dos 21 anos de idade, antes de completar 21 anos de idade. E provar também que na data do óbito tipo, da mãe ou do pai, que ele já era inválido, entendeu? Se ele provar que na data do óbito ele já era inválido, aí consegue a pensão por morte. Já aconteceu casos assim também comigo, Entendi. né? Uhum. Então, as pessoas perguntam assim, quem tem direito, né, à pensão por morte? A pensão por morte, ela é devida, né, aos dependentes do segurado, filhos menores, esposa ou marido, né, depende de quem falece. E aí, o INSS exige, né, que a pessoa esteja ou aposentado, ou contribuindo, ou dentro daquele período de carência, né, Silvia? Não pode esquecer período de graça que eles falam, né? Isso. Que o tempo que a pessoa está desempregada, ela mantém a qualidade segurada por até 12 meses, Isso. né? Uhum. E aí depende de uma série de fatores que pode chegar até 36 meses. Então Você tem que sabe que analisar o caso a caso, né? esse período de graça é um dos motivos que eles mais perdem a pensão por morte, né? Eu Isso. conheço muita gente que vem procurar, aí você vai ver a pessoa, por exemplo, estava mais de um ano. É muito triste, às vezes são senhoras mesmo que a pessoa não acredita, né? Não, mas meu marido trabalhou a vida inteira. Só que ele parou 1, 2 anos de trabalhar, agora ele não tem direito. Daí você acaba procurando um LOAS para a pessoa, mas por causa de uma. É assim, eu falo que as pessoas têm que tomar muito cuidado. É difícil de pagar o INSS, é difícil, mas no final da vida tem que ser prioridade, gente. Porque é prioridade junto com, lógico, com a alimentação, né? A pessoa não vai parar de comer. Mas ela tem que pensar que ela pode falecer e tem que deixar alguma coisa para outra, né? O que as pessoas perguntam muito também, Silvia, é quanto ao benefício do LOAS, né? Se a pensão por morte, se ela gera, pe- aliás, se o LOAS, né, se gera pensão por morte. Não gera pensão por morte, só se a pessoa contribuir pelo menos como facultativo. É, o que as pessoas perguntam também, Silvio, qual que é o prazo para requerer a pensão por morte, né? Isso. Então, até 180 dias, né, após o óbito para filhos menores de 16 anos e 90 dias para os demais dependentes. Então, tem que ficar muito atento a isso, porque senão, se a pessoa der entrada após essa data, né, após 180 dias ou após 90 dias, o benefício vai começar a correr a partir da data do requerimento e não da data do óbito. E Então tem que não da ficar data muito do atento a óbito. isso. É. E uma coisa que acontece muito também, eu tenho muito problema aqui, é união estável. A pessoa não é casada, alguém falece para deixar a pensão, gente. O INSS não reconhece muitas vezes. Você coloca a carta, o documento da união estável, o documento que eles residiam, que eles tinham. Assim, você coloca as 3 provas lá que precisa para comprovar. Mesmo assim, o INSS não reconhece, você tem que entrar na justiça. Então, eu não sei se compensa ter união estável, Eleni. Se compensa fazer papelada de união estável. Se a pessoa está junto, casa de uma vez, é minha opinião, né? Faz o É, registro no cartório certinho e pensa na família, porque união estável é muito difícil o INSS reconhecer. Aí você reconhece, mas na justiça. o que eu falo muito para as pessoas, Silvia, que vivem em união estável, na verdade, o INSS exige 3 provas, né?
e a lei é clara. Essas provas, elas podem até ser iguais. Tipo, 3 filhos, né? A IN, ela deixa bem clara nesse sentido. Mas o que que eu falo? A pólice de plano funerário, ela aprova a união estável, plano de saúde, né? Ficha de É, registro de empregado, se a pessoa tiver, cartão de crédito, conta conjunta, carteirinha de clube, carteira. conta de energia, né, ou de água, um na conta do marido, outro na conta da mulher. Então, assim, fotografias, né? Tudo que a pessoa conseguir guardar para provar a união estável, ela é muito importante, porque ela precisa provar pelo menos os últimos anos, né? Então tem que ficar bem atento a isso. É. Ter sempre Eu alguma coisa não tenho atualizada tido, guardada. eu tenho tido muito problema, viu, com união estável. Eu não sei o que acontece no Sério? INSS aqui. Ai, vamos falar dos atestados médicos para perícia, Tá? que ou que a pessoa precisa levar corretamente, senão o INSS não aceita agora, né? Tem que estar bem certinho mesmo. Depois a gente fala então. Então as pessoas perguntam muito, Silvio, qual que é os requisitos da pensão por morte, né? Eu falo assim, tem que existir, né, o evento morte, tem que ter a qualidade segurado e tem que ter a existência de dependentes. Eu Sim. adoro fazer pensão por morte, adoro. Uhum. É um dos benefícios assim que eu tenho trabalhado muito, né? E tem dado muito sucesso aí para as pessoas, graças a Deus. Uma coisa também que não pode esquecer tem a idade, né? Que agora com a mudança da lei também, o benefício de pensão por morte, ele não é vitalício, Não é vitalício, é verdade. E depende da né? idade E- as pessoas têm dúvida se é a idade da pessoa ou se é o tempo que ela passou junto com a pessoa. não, é a idade do cônjuge, né? É Do a idade cônjuge do cônjuge, vivo. Ah, tá. Entendi. né? Ele tem uma regrinha até 20 anos, de É 20. tipo, se ele tiver, tipo, na data do marido ou da esposa, de 21 a 26 anos, ele vai receber por 6 anos. Por 6 Se ele anos. tiver entre 27 a 29 anos, ele vai receber por 10 anos. Se for de 30 a 40 anos, vai receber 15 anos. De 41 a 43 anos, 21 anos. E acima de 44, aí vai ser vitalício. Entendi. Uhum. Então tem que ficar muito atento a isso daí. A pensão por morte mudou muito, viu? E sempre que eu aconselho as pessoas assim, procure, né, um advogado para sempre estar fazendo aí o melhor para a pessoa. Ô, Leni, e quando fica para filho, é até 21 anos só, né? Mesmo que É a até pessoa, 21 anos para menores. mesmo que ela Para menor esteja até fazendo 21 faculdade, anos. né? Oi? Mesmo que ela esteja fazendo faculdade, acaba com 21 É, anos, né? as pessoas, Silvia, elas confundem muito pensão por morte com pensão alimentícia. A Uhum. pensão alimentícia, ela pode ser prorrogada até 24 anos, desde que a pessoa esteja estudando. É A verdade. pensão por morte, quando completa 21 anos, ela acessa imediatamente. É verdade. Elas confundem mesmo. Elas confundem muito isso, eu tenho muita pergunta nesse sentido aí.